Vamos lá então, sou o Dr. Lee, sou médico e nesse vídeo eu vou tentar responder algumas perguntas, algumas mensagens que me mandaram, tanto aqui nos comentários quanto no inbox do Instagram, pedindo para eu falar sobre comparação com os outros, né? E eu vou tentar oferecer um ponto de vista diferente do que você está acostumado, porque a maioria das pessoas vai te dizer que você se comparar com os outros é ruim. Se você for no terapeuta, na sua terapeuta, no seu psicólogo, eles vão te dizer para você não ficar fazendo isso. Que não é bom para você, não é bom para sua saúde mental. Se você falar com seus amigos, eles vão falar a mesma coisa. Se você falar com seus pais, eles vão falar a mesma coisa. E você provavelmente é a única pessoa que você vai ouvir que vai te dizer que é bom. Que não só é bom você se comparar com os outros, como é necessário que você se compare com os outros. Porque quando você se compara com os outros, o que você está fazendo é efetivamente colocando uma régua social nas suas insuficiências. O que você quer dizer com isso, doutor? Eu quero dizer que você consegue olhar para o espelho, se ver refletido e usar uma régua, né, para entender que você está fora da sua capacidade, fora daquilo que você poderia atingir. E quando você percebe esse tipo de insuficiência de maneira racional, aí você sofre. Ai, mas será que não tem um jeito de exagerar isso e é por isso que eu me sinto mal? Sim. O que acontece é que quando você exagera nessa comparação, você perde a proporção, provavelmente você se comparar não é uma coisa saudável. Mas a comparação, né, você se comparar com os outros, serve efetivamente para você conseguir se localizar socialmente onde você está. Vou te dar um exemplo meio animalesco, meio selvagem, assim, mas que vai servir efetivamente para você ilustrar, para eu ilustrar para você como que funciona essa ideia de localização social. O que eu quero dizer com isso? Você entende claramente que o nosso cérebro, apesar dele ser muito complexo, apesar dele ser muito bonito, ser cheio de funções que a gente não descobriu ainda, você sabe que ele preservou ainda muitas das funções biológicas simples que te fizeram sobreviver, ou que fizeram seus antepassados sobreviverem até hoje, né? Isso desde a época ali dos macacos. A parte mais externa, mais elaborada ali, né, ela se desenvolveu efetivamente mais recentemente. E aí ela tem as funções mais complexas. A parte mais interna, não. A parte mais interna é a parte dos instintos, é a parte onde a gente não entende muito bem, né? E a parte que efetivamente consegue modular essas sensações. E uma das sensações que a gente tem de medo, a sensação de estar dentro de uma hierarquia, uma sensação de você estar confiante, a euforia, todos esses hormônios, vem modulado exatamente quando você percebe, quando o seu cérebro animalesco percebe que você está numa boa posição social ou não. E parece muito estranho dizer que o nosso cérebro irracional consegue perceber isso, mas ele consegue, porque afinal de contas, é essa função social, é essa posição social que quando você era um animal selvagem, determinava a sua boa capacidade de se reproduzir ou não. E o que o seu cérebro tentava te dizer era que toda vez que você estava ocupando uma boa posição social ali, dentro da sua comunidade de animal, de chimpanzé, de macaco, você tinha mais chances de se reproduzir, mais chances de sobreviver, né? Não necessariamente se reproduzir, mas mais chances de sobreviver. E por isso aquilo deveria ser mantido. E para ele te dizer, para ele informar o seu corpo que essa boa posição social tinha que ser mantida, ele te dava uma descarga de hormônios. Hormônios bons, hormônios que deixam uma sensação boa no corpo. Por outro lado, quando você está mal, quando você está numa posição ruim socialmente, seu cérebro tem uma descarga de hormônios que manifestam essa sensação ruim. Porque ele diz que você não pode ficar nessa posição social. Ele diz que você está perdendo a luta pela sobrevivência. Essa é a parte do seu cérebro primitiva, mais central, que controla os seus instintos, que está te dizendo de maneira instintiva que você está perdendo socialmente. E é uma coisa tão enraizada na gente que é difícil de você conseguir elaborar em palavras.
Só que você hoje, em 2025, com um cérebro racional evoluído, né, você tem capacidade de elaborar melhor essa sensação, colocar isso em palavras e não só fazer isso, como também conseguir, né, elaborar, né, essa sensação de modo a subjugar, controlar ela e usá-la a seu favor. Vou trazer isso para um exemplo um pouco mais simples. Você percebe, por exemplo, né, que, vamos dizer que você está numa academia, entra um bombadão da academia, um cara gigante de 2 metros de altura por 2 de largura, né? Se você é uma pessoa magrinha, né, que nem eu, seu primeiro instinto vai ser olhar para essa pessoa e ficar meio com medo. E aquela pessoa ali, muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes, ao perceber que ele é o gurilão da bola azul da academia, ele vai se sentir bem. O cérebro dele está dizendo para ele que ele, naquele lugar ali, ele que manda, ele está no topo da hierarquia. Não dá pra gente controlar isso. E, de novo, não é uma regra, mas é como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro está o tempo todo tentando te localizar nessa hierarquia. O que o meu cérebro vai me falar ali naquele momento? Olha, tu é pequeno comparado com esse cara. Esse gurilão aí, ele pode te esmagar. É bom você ficar atento. Se você não ficar atento, você pode morrer. E ele começa a disparar aqueles hormônios de alarme para mim. Dentro do contexto mais racional, a gente pode dizer que você consegue cooptar esse sistema para conseguir se localizar melhor socialmente. E aí perceber quais são as suas falhas, as suas insuficiências e trabalhar em cima delas. Parece muito abstrato o que eu estou falando, mas vamos dizer assim, essa foi uma das mensagens que eu recebi, tá? Vamos dizer assim que você está num relacionamento novo e a sua ex-namorada ou ex-namorado começa a contar das experiências que teve com outro relacionamento. Claro que é uma sensação horrível, porque afinal de contas, o primeiro pensamento que te vem é: será que eu vou conseguir ter as mesmas experiências com essa pessoa? Ou será que eu vou conseguir dar novas experiências para essa pessoa de modo que ela consiga esquecer as experiências que ela teve com outras pessoas? Eu estou falando de experiência de viagem e tudo mais, tá? Isso foi o que o menino me perguntou. E aí, eu acho que ele imaginava que eu fosse dizer algum conselho do tipo: não pensa sobre isso. Mas vamos tentar reparar o que isso quer dizer de maneira mais subjetiva. O que ele está me dizendo é que ele não tem certeza se ele vai conseguir viver a mesma coisa com aquela pessoa, que aquela pessoa viveu com um ex-namorado ou uma ex-namorada. O seu corpo está te informando, o seu cérebro está te informando que dentro ali daquela hierarquia social você se acha um pouco mais baixo. Parece muita loucura dizer isso, né? E é meio loucura, se você parar para pensar mesmo, é meio loucura. Mas o seu cérebro percebeu que você acha que você está um pouco mais baixo. E você consegue, na verdade, usar isso para poder pensar de que maneira que você vai crescer, de que maneira que você vai ter que evoluir, já que hoje você é insuficiente, seu cérebro já percebeu que você é insuficiente, e agora você precisa dar algum jeito de subir na hierarquia. Parece que eu estou falando uma ideia muito abstrata, né? Mas o que eu quero dizer, em termos simples, é que você pode usar essa ansiedade, você pode usar essa sensação de inferioridade que você tem, esse complexo de inferioridade que você está sentindo agora, como gasolina, né, para perceber realmente quais são suas falhas, né, e usar isso para você melhorar de vida, estudar, arranjar um trabalho, empreender, não sei, e fazer com que aquela ansiedade que você estava sentindo de não conseguir ter a mesma viagem, ter as mesmas experiências que o ex dela conseguiu proporcionar, e mudar isso. Porque você já percebeu como é que funciona esse mecanismo. O teu cérebro está te falando exatamente isso. Olha, você não, agora, nesse momento, você não tem condições de viver isso. Você sabe disso. A pergunta que você tem que fazer com o seu cérebro racional é: então o que eu faço para poder ter condições de viver e poder fazer isso? Isso serve para tudo. Né? Porque muitas pessoas também me perguntaram: mas eu fico olhando as pessoas do meu cursinho, do concurso público, e eu vejo que está todo mundo indo bem, menos eu. Ok? O universo está te informando alguma coisa, o mundo está te informando alguma coisa, e o teu cérebro está interpretando muito bem. O
teu cérebro está interpretando que você está na hierarquia social ali, está baixo. E é verdade. Não precisa nem pedir para o seu cérebro. Você olha a sua nota, você vê que você está indo pior que os outros, e é um dado objetivo, não é nem subjetivo a sensação. É objetivo, você está indo pior. O que você faz sabendo isso? Sabendo que o seu cérebro está te dando essa sensação de desconforto para te dizer, olha, vamos mudar aí o que a gente está fazendo, porque a gente está começando a perder no jogo da vida. Bom, teu cérebro está te informando que você precisa mudar a tua conduta, melhorar, para que você possa finalmente, então, suplantar aquela insuficiência. Parece muito abstrato, mas o que você pode fazer, então, de concreto? Começa a notar. Percebe quando vem esses momentos. Porque uma coisa que praticamente ninguém faz é realmente registrar quando vem esses momentos, o que eles estão tentando te dizer. Quando você faz essa relação entre exatamente que momento que você sentiu isso, qual foi o gatilho dessa sensação, você vai perceber que fica muito fácil o que essa sensação está querendo te dizer e como lidar com ela. Porque se o seu medo é efetivamente não conseguir proporcionar um estilo de vida para o seu parceiro, para a sua parceira, não conseguir estar à altura do seu parceiro ou da sua parceira, bom, a resposta é simples. A resposta racional, lógica é simples. Está na hora então de você subir o sarrafo e se transformar na pessoa que é capaz de viver isso. Instintivamente, o que você está tentando fazer, o que o seu cérebro está tentando fazer contigo é isso. Ele está te dizendo, você não é o gorilão da bola azul aqui ainda. Então é melhor você fazer alguma coisa para que você se torne o gorilão da bola azul. É isso. Isso vale para homem, isso vale para mulher. De maneiras diferentes. Então, você percebe, né, pela sua própria experiência, você que está me assistindo, que é impossível você não se comparar com os outros. O tempo todo você está se comparando. Uma pessoa que diz que não se importa com os olhares, uma pessoa que diz que não se importa com as aparências, que não se importa com nada, ela está mentindo. Ela está mentindo. Isso é impossível. Isso é um instinto aqui, ó. É literalmente um instinto de sobrevivência. É o seu cérebro tentando te informar quais são suas chances de sobreviver aí nos próximos tempos. O tempo todo o seu cérebro está tentando se localizar socialmente. O que você faz, sendo um bicho racional, inteligente, você sequestra esse mecanismo e usa ele a seu favor. Ele está tentando te dizer alguma coisa. Isso é uma coisa assim, muito interessante, né? Que a maioria das pessoas não tende a não se dar ouvido, sabe? A maioria dos meus vídeos você percebe que eu não estou falando nada de extraordinário. Eu consigo falar de maneira elaborada, organizada, coisas que você provavelmente já sabe. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um deles. Você já sabe tudo isso que eu estou falando. Você com certeza já sabe tudo isso que eu estou falando. Se você só não tinha percebido, talvez, de maneira tão organizada, né, que eu organizei para você. Mas você já sabe isso. Mas muitas vezes, né, você já sabia e preferia não dar ouvidos. Por quê? Porque é desconfortável pra caramba. Claro que é desconfortável, mas o desconforto, ele serve efetivamente para você crescer. Ele serve efetivamente para você tomar como impulso para sair do desconforto. Quando você coloca a mão no fogo, arde, você não tira a mão? É a mesma porra. Mesmíssima coisa. Só que aí o seu cérebro inteligente, ele gosta, né, da sensação de você poder ser cuidado, né, de você ser alvo de pena, né, dos outros, e aí ele prefere ficar ali nesse jogo, né, melancólico de continuar com a mão no fogo, de continuar sofrendo, porque aí, coitadinho, né, você pode ser a vítima. Porque afinal de contas, antigamente você morria. Hoje, se você é a vítima da sociedade, as pessoas têm que cuidar de você, as pessoas cuidam de você porque elas são benevolentes. Antigamente, quando você era só um macaco, ó, meu amigo, cada macaco no seu galho e tu que não tem galho que te vira, entendeu? Então você prefere não fazer nada. Você prefere não dar ouvidos pro teu instinto. Você prefere não se escutar. A maioria das pessoas não se escuta e é por isso que tem tantos problemas. Se você parar um minuto para se escutar, você vai ver que você mesmo tem praticamente todas as respostas. Que você sabe de tudo, né, dos seus medos e como resolver eles. Mas você precisa querer ouvir. A coisa é tão instintiva, geralmente é tão simples que você vai até ficar assustado.
Então, resumindo esse vídeo, a maneira melhor de você lidar com a sensação de comparação é usar ela para o bem. Usa ela para o teu benefício. Sua comparação está te dizendo que está te faltando alguma coisa. Geralmente ela está te dizendo o que é e como resolver ela. Dá ouvidos para ela. Você sabe. Vai ser desconfortável o tempo todo, porque provavelmente é o tipo de situação que você não resolve da noite pro dia. Mas se você der ouvidos para ela, e ao invés de brigar com ela, ao invés de brigar com a tua insegurança, ao invés de brigar com o teu cérebro, tu der ouvidos para ele, faz amizade com ele, faz o que ele está te pedindo, chances são de que você vai sumir com essa ansiedade. Uma vez que você atendeu o que ela te pediu, ela vai embora e ela não te incomoda mais. Isso serve de novo para qualquer coisa. A sensação de você não é tão rico, porque foi o que esse menino disse, né? Ele não é tão rico quanto o ex-namorado. Bom, então, ok. Que tal arranjar um trabalho? Que tal estudar muito e investir na sua carreira? Já que você quer proporcionar um estilo de vida para ela, que você acha que ela merece. Outro menino me mandou mensagem assim, falando, porque a minha namorada está numa faculdade federal e eu não passei ainda. Claro, ainda bem que você está ansioso, cara. Tem bons motivos para você estar ansioso. Eu também ficaria. Sua namorada passou numa faculdade federal de medicina, você não. Tem algo errado aí. Você não está estudando do jeito certo, ou não está estudando o suficiente, ou os dois. Então, que tal você estudar mais, melhor, desligar o Instagram, parar de ver os meus vídeos? E aí, quem sabe no ano que vem você passa. E vocês têm chance de ficar juntos. Porque agora, nesse momento, você tem excelentes razões para ficar ansioso. Afinal de contas, ela já está na faculdade. Nada impede, sendo realista, tá? Absolutamente nada impede dela ficar com alguém que está no mesmo ponto de vida que ela. Que agora vocês mudaram. Né? Ela está aqui, você está aqui, socialmente falando. Ela está seguindo a vida dela. Ela estudou, ela passou, ela está entrando na carreira dela e você ainda está naquele limbo social que é o vestibular. O que o universo está te informando? O que teu cérebro está te dizendo? Por que você está morrendo de ansiedade? Porque você sabe que você está abaixo. E sim, você está, é real. O que você precisa fazer? Estudar mais para sair daqui e vir para aqui, para cá, para encontrar com ela aqui em cima. É simples. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que esse é um jeito diferente de você ver a ansiedade de você se comparar com os outros. E eu acredito que seja um jeito muito mais útil, muito mais verdadeiro também, muito mais racional, muito mais realista de você conseguir usar essa coisa bonita que é o teu cérebro e teus instintos a favor de você ser uma pessoa com mais foco, né, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais presente. É isso, a gente se vê na próxima. Tchau!